Bom dia. Que Deus les bendiga en esta mañana, linda mañana. Yo salí con frío ahí de mi casa, pero se pone lindo el tiempo. Gracias a Dios por este día, por el privilegio de nos juntarmos aquí. Muchos padres aí com a cara meia larga, não? Que parece que les falta algo. Eu estou para fazer uma sugerência aos líderes de jovens allá de Rebo de la Convenção Batista, não? Que pueda nascer mês de retiro, não? Eu e Lilian estávamos perdidos em casa sem saber o que fazer, não? Não sabíamos nem a quantidade de comida que preparávamos para nós outros, porque as três estavam allá e é a experiência de alguns acá também, não? Na verdade, uma bendição. Os filhos são uma bendição. Hacen falta, nós jugamos que bem que estão, pero na verdade que se sente, não? Então, por outro lado, uma bendição saber que estão aí cantando, alabando ao Senhor, não? Ayer às 12:30 da manhã, nos gravaram um vídeo que estavam cantando e alabando aí, às 12:30 da manhã. E às 7 hoje se despertaram. Não sei como chegarão, se chegarão vivos para nós outros, estes ninhos, não? Estão aí a full. Muito bem, pero um privilégio poder predicar uma vez mais a palavra de Deus, estudarmos juntos o Evangelho de São Juan. Nós estamos em sequência e agora temos o capítulo 4 e nós vamos a ler del 4:1 hasta el 42. 42 versos intensos de la palavra de Deus e vamos a tratar de cobrir esta, porque é uma sola história, não? E depois, no outro domingo, seguramente seguiremos. Dice así la palabra de Dios: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esta agua, para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta.
Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? O, ¿qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Y yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Padre, ilumínanos una vez más en tu palabra para que entendamos lo importante que es los temas acá tratados y que tú hables una vez más a mi corazón y al corazón de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es una historia. Juan, discípulo de Jesús, escribiendo el Evangelio, que puso ahí en este Evangelio el porqué de estar escribiendo este Evangelio, era para que las personas creyesen que Cristo es Dios, era el Mesías. Entonces, para que las personas creyesen en Cristo Jesús, él escribió el Evangelio de Juan. Y todo lo que escribe apunta para esta realidad. Y entonces él elige esta historia de la mujer samaritana y la relata acá, porque esta historia apunta para Cristo y para quién es Cristo Jesús. ¿Quién es Jesús? Esta es la pregunta que trata de responder el Evangelio de Juan. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo el mundo trata el tema Jesús? Para el mundo, ¿quién es Jesús? ¿No? Un mito, ¿qué es un mito? Una historia de un personaje inexistente. Viene de una mitología, ¿no? Es un mito. Es algo que no existe, pero es contada una historia para relatar valores o lo que sea. Un mito. O entonces es un sabio, alguien que pasó por Jerusalén y era muy sabio, quizás un filósofo, ¿no? En el nivel de los filósofos, un gran maestro.
Outros dizem que é um revolucionário, porque queria revolucionar a política da época, de Roma, porque ele dizia que ele era o rei de toda a terra, incluso de Israel. Outros lo veem simplesmente como um líder religioso que passou por Israel, se morreu e se terminou. Mas, quem é Jesus para você, para mim? Isso é o mais importante. E acá, Jesus se revela a uma mulher. Ele se revela a ela. E na história desta mulher, na mente desta mulher, nós vamos entendendo como ela vai vendo a Cristo Jesus em sua charla com Ele. Os passos que ela vai seguindo em sua charla com Ele. E como ela vai conhecendo quem é Ele. A cada momento, ela lo põe em uma situação, até chegar a uma conclusão final. É muito interessante isso. Nós miramos acá que del verso 1 al 8, Juan se preocupa em descrever qual era o quadro general desta história. Lo que estava por detrás deste encontro, ¿no? Acá dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Entonces Jesús estaba en Jerusalén, en la región de Jerusalén, de Judea, y sus discípulos bautizaban a aquellos que creían en su palabra, pero a su vez Juan seguía haciendo su ministerio de predicar el arrepentimiento de pecados, porque el Mesías ya estaba ahí, y él ya lo había anunciado. Pero entre Juan Bautista y Jesús no había este conflicto de ministerio. Pero los dos ministerios crecían a la vez en esta región, en esta época. Y llamaba la atención incluso de los fariseos, que era um partido religioso e político influente na época. E eles trataram e lo hicieron, ¿no? Trataram de promover uma persecução a Cristo Jesus, ao próprio Juan Bautista, em toda a sua história. E então Jesus, mirando o conflito que havia aí, havia conflito possivelmente entre discípulos de Juan e discípulos de Jesus. Alguns discípulos de Juan já passaram a ser discípulos de Jesus por indicação de Juan Bautista. Pero havia este estresse e Jesus então vai à la região de Galileia. Sale de Jerusalém e vai à região de Galileia. Se vocês mirem no mapa, para arriba, Jerusalém acá abaixo e Galileia já arriba. Haviam como mínimo três caminhos para chegar aí. Por el mar, por la orilla, ¿no? Del mar acá. Por afuera, por uma região que se chamava Perea, que era de los gentiles. E por el medio, el caminho mais corto, que passava justamente por Samaria. Samaria era a capital, antigamente, de um grupo de judíos, de um grupo de Israel que se separou, quando houve uma separação da nação, se separou a tribo de Judá para cá e as outras 10 tribos para allá. E então, como houve esta cisão, antes era só um reinado com Salomão, depois se repartiu o reino. Este reino de acá passou a ser chamado reino de Samaria, a capital passou a ser Samaria. E eles começaram a adorar a Deus em um monte, Gerizim, que é o monte onde Abraão teve possivelmente o seu primeiro encontro aí com Deus aí em Gerizim, onde miraram a terra prometida quando entraram na terra. Monte Gerizim tinha muita história para o povo de Israel, mas não era o lugar de adoração dado por Deus, porque o lugar de adoração era Jerusalém. Então, os judíos, a tribo de Judá quedou acá abaixo, adorando em Jerusalém, e as demais tribos adorando no monte Gerizim. Porque aí havia muita história, não? Porque peregrinou aí Jacob por estas terras. Jacob havia
dad estas tierras a José su hijo. Entonces cuando trajeron los huesos de José de Egipto, lo enterraron justamente ahí, en la región de Samaria. Y la ciudad específica era Sicar, ¿no? Sicar. Cuando hubo la invasión de los asirios que llevaron cautivo al pueblo de Israel, los primeros que llevaron fueron la gente del norte. El sur, acá, Judá, Jerusalén, resistió por un tiempo. Y ellos fueron llevados cautivos. Y después, pero un efectivo quedó ahí en la tierra. Y se mezcló con otras naciones que entraron ahí. Entonces quedó un pueblo mestizo. Entonces, los judíos en esta época de Cristo miraban a los samaritanos como un pueblo, como decir, inmundo, o gentil, mezclado. Y ellos se sentían mucho más que ellos. Y entonces habían prácticas judías con relación a los samaritanos, como por ejemplo, no hablar con ellos. Cuando ellos venían a adorar de otras tierras, por ejemplo, Jesús que estaba ahí en la región de Galilea, si ellos bajaban a adorar, comúnmente ellos bajaban por afuera, por Perea, para no pasar por Samaria. Cuando regresavam, se tenían ganas de llegar rápido, ahí en la vuelta pasaban por Samaria, pero pasaban. Y Jesús volvía de Jerusalén y pasaba por Samaria. Solo que cosas pasaram aí, que não são comuns, não? Então, explicando acá, o verso 3, 4 e 5, não? Vinham da cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à heredade que Jacó deu a seu filho José. Aí está a história, não vamos aí, pero Gênesis 33, 19, Josué 24, 32, está a história contada no Antigo Testamento. Outra característica deste povo interessante é que eles consideravam solamente o Pentateuco como um livro de referência, como escritura. Não era um livro totalmente inspirado, mas era um livro de referência para eles com relação à história e alguns ritos. Os samaritanos consideravam só estes livros, o Pentateuco. Não consideravam as escrituras tal qual já tinha os judíos acá, todo o Antigo Testamento, como Jesus, por exemplo, que citava os profetas e todo o demás. Os de Samaria, eles tinham mais em conta para regra de vida solamente o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Pero já não o tinham como algo que seguir restritamente, pero um livro de referência sobre a história de eles. Porque havia a influência de muitas religiões aí, por los gentiles que se mesclaram. Então, este era o pano de fundo desta história que estamos vendo acá. Há muitos outros detalhes, mas com estes podemos seguir. E então, havia um poço que havia cavado Jacob, quando peregrinava por la terra, e este poço serviu para dar de água a seu ganado, a sua gente na época, e o poço quedou aí. Esta palavra poço que está aí no original indica não uma cisterna, onde se escarva e aí começa a brotar água, pero um poço que chega a uma água corrente. Essa é a ideia. Então seria como se passara por acá um lençol de água freática, não? Bem abaixo, e nós escarváramos hasta chegar aí, e esta água então servia a este poço. Não é um poço cisterna, mas um poço que tem cara de cisterna, pero que tinha uma água totalmente renovada a cada momento. Este era o poço de Jacob. Por isso que estava aí há tanto tempo e todavia servia de água em la cidade cerca de Sicar. E então Jesus chega acá. El 6 diz: estava allí el poço de Jacob. Então Jesus, cansado del camino, se sentou junto al poço. Era como la hora sexta. La hora sexta, entendendo que Juan era judío e muitos judíos leíam seu evangelho, então ele tratava de contar os dias como contam os judíos, não? Começando de tarde, el dia,
indo até o outro dia de tarde. E a hora sexta acá seria como a las 12, meio-dia, que seria o período mais caloroso do dia. Muita calor. E ele chegava cansado e ele se sentou aí junto a este poço, era como a hora sexta. Vino uma mulher de Samaria a sacar água e Jesus lhe dijo, dale de beber. Interessante que no momento mais caliente do dia, é quando a gente não sai, esta mulher saiu. Sacar água do poço para abastecer a família, tradicionalmente era uma função feminina. Vocês se vão acordar de Rebeca e de outras mulheres que em algum momento de sua história estavam sacando água quando lhes passou água, não? No poço. As mulheres tinham a costume de abastecer com água a los animais e a la casa. Pero esta mulher elige o horário mais caliente do dia e vai sola a sacar água. É um dato interessante. Pero o dato interessante dentro deste contexto é que Jesus le habla, dá-me de beber. Sus discípulos haviam ido a la ciudad comprar de comer, el verso 8. Então é interessante que os discípulos haviam ido a hacer compras para alimentar-se. Já era algo raro em la comitiva de Jesus. Porque a ideia de los judíos quando passavam por Samaria era passar por Samaria. Então eles buscavam provisões antes para passar direto e chegar a seu destino. Pero eles foram buscar comida com os samaritanos. Já é algo interessante. Já é quiebre no protocolo dos judíos. E aí então, a mulher samaritana lhe dijo: como tu, sendo judío, me pides a mim de beber, que sou mulher samaritana, porque judíos e samaritanos não se tratam entre si. Agora entendemos porque eles não se tratam entre si, por esse transfondo histórico que eu rapidamente les relatei acá. Ela lhe pergunta: tu eres homem? Eu sou mulher. Já está mal. Um homem hablar a solas com uma mulher já está mal. Se este homem é judío e esta mulher é samaritana, pior. Pero Jesus quebra todo este preconceito histórico dizendo: dá-me de beber. Então, quando a mulher se põe maravilhada com isso, não? Como tu puedes hablar comigo, sendo eu mulher samaritana? Jesus lhe responde e disse: se conhecieras el don de Deus e quem é ele que te disse, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então, a primeira percepção da mulher hacia Jesus é que Jesus era um judío comum. Um homem comum, judío. Que já estava metendo a pata culturalmente porque estava falando com ela. Pero Jesus lhe disse: se tu me conheceras. Então ele está dizendo: tu não me conheces. Não sou o que estás pensando. Se tu me conheceras, se conheceras o dom de Deus, o que Deus pode dar, tu irias pedir-me água viva e eu te daria. E aí então ela entendeu. Não entendeu. A mulher lhe disse, 11, Senhor, não tienes com que sacarla, e el poço é hondo. De onde, pois, tienes água viva? Ela entendia que água viva era essa terminologia de uma água corrente, que era uma água buena, sana, e que eles tratavam como água viva. Pero Jesus e o Antigo Testamento algumas vezes tratou água viva como sendo el água que Deus pode fornecer a uma pessoa, utilizando a figura de uma boa água corrente, buena, que flui todo o tempo. Ele se põe como água viva, pero uma água mais excelente que ele poderia dar. Pero ela está pensando nisto: como vas a me dar água se não tens com que sacar?
Se tu recién me pediste porque yo tenía como sacar y tú no lo tienes. Como ahora, si yo te conociera mejor, yo te pediría, si tú no tienes como darme agua viva. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Ahí Jesús está siendo puesto abajo de la autoridad que ellos tenían como padre de la fe, Jacob. ¿Qué referente sois vos? Jacob, nuestro padre espiritual, es mucho mejor que vos. Y lo máximo que dejó para nosotros fue este pozo acá. ¿Y tú tienes una agua mejor para dar? Ella lo desafía. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para a vida eterna. Entonces Jesús estaba utilizando la figura del pozo para decir: yo tengo algo que da vida, pero não é algo que tienes que todo el momento vir acá no poço sacar para tomar água para seguir vivo. Eu estou dizendo de uma alma que salta para a vida eterna, que não é para manter tu corpo acá, é algo eterno, é algo que vai salvar tu ser, não vai responder a uma necessidade pontual que amanhã vai volver a ter. É para satisfazer tu vida em seus desejos mais íntimos, e isso vai saltar para a eternidade. Eu estou falando de algo mais elevado deste poço que te deu Jacob, o dom de Deus, a vida eterna. Jesus estava falando de la vida eterna. E aí a mulher entendeu. Não entendeu. A mulher lhe disse: Senhor, dá-me essa água para que não tenha eu sed, nem venga a sacar-la. Ela estava pensando em um tipo de água que ia ahorrar sua venida ao poço, e para ela isso já estava bueníssimo, porque sair com o sol mais caliente, e na hora que o sol está mais caliente para sacar água todos os dias, para ela era algo muito pesado. Porque as mulheres comumente sacavam água ou de manhã ou a fim de tarde, ou por la manhã ou a fim de tarde, quando o sol está baixo. Pero esta mulher tinha um motivo especial que la hacía ir buscar água a las 12, com o sol mais caliente. Jesús le dijo, aí Jesús cambia a chave de la charla. Bueno, eu estou falando de água viva, sendo uma figura com a água del poço. Não me compreendiste. Então ele dijo: ve, chama a tu marido e vem cá. Vamos solucionar esse tema de água viva. Chama a tu marido. Aí, então, respondeu a mulher e dijo: não tenho marido. Este era o motivo por ela estar a las 12, ao meio-dia, a pleno sol, a sacar água, não junto com as mulheres da cidade. Por quê? Porque ela vivia em adultério. Porque o marido que ela tinha não era seu marido. O homem que vivia com ela não era seu marido. Não era seu marido. Então era uma mulher que já foi possivelmente repudiada 5 vezes por 5 matrimônios, e o 6º relacionamento era imoral. Então Jesus, com esta resposta da mulher, ele vai fazer com que ela saia de um tema religioso, sociopolítico, de região, que a religião está bem, os que adoram em Jerusalém, os que adoram acá. Porque ele vai dizer o seguinte: bem has dicho, não tenho marido, porque 5 maridos has tenido, e ele que agora tienes não é tu marido. Esto has dicho em verdade. Le dijo a mulher: Senhor, me parece que tu eres profeta. Como ele sabia? Ele sabia porque era Deus. E Deus aí, o Espírito Santo aí, a Jesus lo conduz a profetizar sobre esta mulher. Veo que tu eres profeta. Eu não disse nada de minha vida, vós estás revelando profeta. Aí Jesus passa de homem judío, abaixo de Jacob,
a uma posição de profeta. Estou falando acá com alguém que sabe de religião, que tem algo com Deus, porque me está confrontando em meu pecado. O pecado é o resultado de uma pessoa ser pecadora. Todos somos pecadores e cometemos pecado. Quando se confronta o pecado de uma pessoa, queda claro que esta pessoa é um pecador. Compreende? Ser pecador é um estado. Nascemos pecadores. O niño nasceu, não hizo nada, já nasceu em pecado. É um pecador. Em la primeira oportunidade já vai demonstrar seu egoísmo, seu pecado. E aí ele passa a cometer pecados, porque nasceu pecador. A salvação não é a salvação del pecado, é a salvação del estado pecador. Nós somos pecadores, temos que, para ter a vida eterna, temos que solucionar este problema. Nuestro ser, somos pecadores. Como um ser pecador pode heredar a vida eterna? Não pode. Alguém tem que pagar a conta, porque a paga do pecado é a morte. Então, Cristo perdona o hecho de nós sermos pecadores. Perdona nossos pecados, passados, presentes e futuros. Arregla nosso ser, nos promete vida eterna. E aí, livramento de esta natureza pecaminosa. Quando Pablo disse: el bien que eu quero hacer, eu não lo hago. El malo que não quero hacer, lo hago. É uma luta de uma pessoa perdonada por Cristo Jesus, pero que todavia sigue com a natureza pecaminosa em ele. A salvação vem por Cristo Jesus. Ele pagou o preço deste pecado, que é a morte. Então vamos a ter vida eterna. Pero o livramento desta natureza pecaminosa é futuro. Por isso que Jesus disse: uma água que salte para a vida eterna. Então Jesus estava tratando esses temas, pero a mulher veia que aí havia um profeta. E aí já quis solucionar este drama que existe entre samaritanos e judios. Já que temos um profeta, vamos falar de religião. O tema cultural de um homem falar com uma mulher, um judío falar com um samaritano, já havia sido solucionado. Agora o tema é religioso. Então, vou falar contigo que sois profeta. E ella le dijo a mulher, el 19, Senhor, me parece que tu eres profeta. Aí já puso Jesus a um nível mais alto em seu conceito. Nuestros padres adoraram neste monte, Monte Gerizim, e vosotros decís que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Os judíos falam que deve adorar em Jerusalém. Nós falamos que nuestro monte acá, Gerizim, acá devemos adorar. ¿Dónde se deve adorar a Deus? Jesus le dijo: mujer, créeme, que a hora viene quando ni en este monte, ni en Jerusalém adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús está diciendo: mira, este problema que estás poniendo acá es fácil. Ustedes não sabem o que estão fazendo, porque não leem as escrituras e não entendem que a salvação vem de los judíos, vem da nação judia. Pero isso já não importa, porque a hora vem em que os verdadeiros adoradores não vão adorar nem em Jerusalém, nem neste monte. Deus vai buscar adoradores que lhe adorem em espírito e em verdade, que lhe adorem com todo o seu ser, e não atados a tradições, a histórico familiar, ou histórico de nacionalidade. Isto todo não vai contar. O que vai contar é que a salvação que
que o Messias vai trazer vai mais allá de tudo isso. Vai chegar a todas as pessoas. E os adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade, estes vão ser alcançados. Deus vai procurar estes adoradores. É interessante, não? Acá diz, el 23, los verdadeiros adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y acá dijo, créeme, ni en este monte ni en nada adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación de los judíos, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre, tales adoradores, busca que le adore. Ele está dizendo à mulher, Deus vai buscar seus adoradores. Onde ser? Eles não têm que vir. Deus vai buscar. A hora vem, ele já está aí, porque ele estava aí para cumprir sua missão. Poucos meses e ele cumpriria sua missão. E os adoradores passariam a ser buscados por Deus. Porque tales adoradores Deus busca. Deus busca seus adoradores. Deus vai buscar. Eu fui buscado em São Paulo, em Cantegredo. E vocês foram buscados no Monte Gerizim ou em Jerusalém? Creio que nenhum acá, não? Eu conosco o Monte Gerizim por foto. E é um monte feio, não? Não tem nada de hermoso aí. Ou Jerusalém, que nem templo tem mais, não? Tem um muro já, um pedaço de templo já. Não se adora mais aí. Pero Ele nos buscou e nos transforma em verdadeiros adoradores. Ele busca. Assim, vocês vão aí a buscar, pero estou dizendo que Ele vai buscar seus adoradores. É interessante. Cambia a dinâmica. Não quer dizer que os do Antigo Testamento, que iam adorar, estavam mal. Pero quando Cristo vino na cruz e começou a nova dispensação, que é a igreja de Cristo Jesus, Cristo busca seus adoradores, não? Donde sea. Então, a salvação vem de Deus ao homem, e nunca del homem hacia Deus. Os verdadeiros adoradores que adoravam em Jerusalém, e aqueles que aún tinham restrições e tinham que adorar em Gerizim, de maneira equivocada, pero aqueles que verdadeiramente aceitaram a Deus, adoraram em espírito e em verdade. E esta forma era solamente uma forma que lhes dava esperança para a espera do Messias. O Messias que esta mulher esperava. Porque mira o que diz acá. Le dijo la mujer, 25, sé que há de venir el Messias, chamado el Cristo. Quando Ele venga, nos declarará todas as coisas. Mira, tu estás dizendo acá de la adoração que Deus vai buscar. Eu sei que vai venir o Messias e vai explicar essas coisas. El Cristo, chamado el Cristo, el Messias, el enviado de Deus. Ele vai venir. Nós creemos nisso. E aí Ele vai explicar estas coisas que estás falando. Jesus lhe dijo, eu sou el que habla contigo. Uma tradução melhor acá seria, eu sou que habla contigo. Sacai Ele. Eu sou que habla contigo. Eu que estou falando contigo. Sou o Messias, sou o Cristo. É interessante que Jesus se revela a esta mulher. E ela crê. Ela é confrontada com seu pecado. É confrontada com seu pecado. Ela entende. Aí Cristo se revela a ela. E aí então ela crê. Ele se revela a ela.
Deus busca sus adoradores. Cristo la buscou aí. Interessante. E neste clímax da história, chegam os discípulos. En esto vieron sus discípulos y se maravillaban que una mujer, sin embargo, y se maravillaron sus discípulos de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno no dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Llegaron y todos pensaron, Jesús solo hablando con una mujer samaritana. Ay, ay, ay. Pero era Jesús. Entonces ellos no le hablaron nada. Pero tuvieron el mismo impacto de la mujer cuando por primera vez Jesús le dijo, dame de beber. Porque en la cabeza de los discípulos estaba toda esa problemática. Aunque andaban con Cristo, tenían esta idea. E Cristo estava aí rompendo este paradigma, hablando com a mulher samaritana. O 28 é interessante, o efeito imediato de uma conversão. Então a mulher deixou su cântaro e foi a la ciudad e dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo quanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces la mujer que se escondía bajo el sol intenso para sacar agua, ahora busca a los hombres de la ciudad y dice, mira, hay un hombre allá que está diciendo todo lo que yo he hecho. Ellos ya sabían lo que ella hacía, estos hombres. Ella evitaba el contacto con las personas. Pero ahora eso no importaba. Su pasado ya no importaba. Su presente inmediato era hablar, mira, lo que esperamos llegó. ¿No será este, el Mesías, que ha dicho todo lo que yo he hecho? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, porque este posto estaba un poco retirado de la ciudad de Sicar, a pocos metros de la ciudad. Y ahí los hombres fueron a conferir la historia de la mujer. E aí se abre um parênteses, Jesus tratando com seus discípulos, porque eles se maravilharam de que ele falava com a mulher samaritana. Ele disse, os discípulos lhe disseram, bueno, eles foram comprar comida, não? Aí disseram a Jesus, Rabi, mestre, Rabi é maestro, come. E ele lhes disse, eu tenho uma comida que comer que vosotros não sabeis. Não sabeis. ¿Qué comida? Entonces los discípulos decían, ¿le habrá traído a alguien de comer? ¿No? ¿Qué comida es esa que nosotros no sabemos? Y Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La voluntad de Dios es que yo siga haciendo su obra y la termine. La termine en la cruz, obviamente, pero que siga haciendo su obra, que era predicar el Evangelio, las buenas nuevas. De que ele havia venido, que Cristo havia chegado para a salvação de todos. E eles não compreendiam todavia isso, os discípulos. 35, Jesus disse, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? E aqui os digo, alzad vuestros ojos e mirad los campos, porque já estão blancos para la siega. É interessante que muitos missionários utilizam este texto para dizer que os campos estão blancos para a cega, que seria o mundo que está todo pronto para a cega. Mas acá é mais específico. Jesus está falando para estes homens que vão chegando. Eles estavam prontos para a cega. Eles estavam prontos. Aí não havia que sembrar o evangelho. Eles estavam prontos para a cega. Porque eles já haviam sido evangelizados por la mulher samaritana. E eles já foram ao encontro de Cristo. Aí Cristo alçava estes olhos, mirem aí, porque chegavam estes homens.
Ustedes dizem que os campos têm que estar blancos, não, para a siega. Aí, está listo. A siega é esta. Ustedes vão a cegar. E ele diz outra coisa interessante. E 36. E ele que ciega recebe salário e recorre fruto para a vida eterna, para que ele que siembra goce juntamente com ele que ciega. Irmãos, profetas de Deus passaram por Samaria. Hablaram do evangelho em Samaria. Elias e Eliseu estiveram aí, só para dar um exemplo. Homens sembraram nestas vidas, na história deste povo. E Jesus agora está falando a este povo. E esta gente se acerca. E estão listos. Homens que sembraram. Jesus mesmo havia sembrado. E eles estavam vindo. Sembrou com a mulher. E eles iam então simplesmente a ser la ciega. E é um fruto que se leva para a vida eterna. Quando levamos uma pessoa a Cristo, é o fruto que se leva para a vida eterna. Hermano, não há inversão neste mundo mais grande que levar uma pessoa a Cristo. Todo o que vocês podem ganhar nesta terra se vai quedar acá. O que vocês levem de pessoas a Cristo Jesus é para a vida eterna. A inversão mais grande do mundo são pessoas. Eu agarro os bienes terrenais e vou invertir em pessoas. Eu vou invertir em mis hijas, porque elas vão ser mis hijas mientras nós vivamos acá. Pero se elas passam a ser hijas de Cristo Jesus, é uma relação para a vida eterna, como hermanas em Cristo. Já serão mis hermanas em Cristo. É uma inversão para a vida eterna. Nós não criamos nossos filhos para este mundo. Nós criamos nossos filhos para a vida eterna. Eles vão morrer também. O Cristo vai vir e vai levar sua igreja e eles vão ir. Nós criamos nossos filhos para a vida eterna. Los preparamos para isso. Hasta que eles se convertam. Eles entendam que eles são pecadores, como esta mulher entendeu. E se arrependam de seus pecados. Tenham seus ninhos 3 anos, 7 anos ou 75 anos, que eles puedan chegar a isto por la predicação e o exemplo de nós como padres. É uma inversão em suas vidas. Nós não mandamos os filhos ao retiro para livrar-nos de eles. É para invertir na vida deles. Este ano minha hija pagou. Minha hija agora tem 25 anos, não? A maior, trabalha. E ela já disse, papá, este retiro, eu vou pagar. Ah, vas a pagar o tuyo? Eu falei, não, vou pagar o de todas. E isto é bueno para mim, não porque me sobrou plata, que eu pagaria, não? Pero porque ela entendeu que invertir em pessoas é bom. Porque para a vida eterna é uma inversão. Então, o que ciega para a vida eterna. Então, quando Lilian levou algumas dessas hijas a Cristo, ela cegou. Elas estavam prontas, listas, pero foi sembrado. E ela cegou. E os dois se alegram, el que siembra e el que ciega. Isto é uma bendição. E isto Cristo estava ensinando a seus discípulos acá. Vocês estão preocupados em comer e seguir viagem porque estão em terra de samaritanos e estão incomodados de estar acá com esta gente. Eu les vou dizer, os campos estão listos para a siega. Há uma comida mais importante para comer, que solamente que são as preocupações de la vida diária. Há coisas eternas para ser acá. Essa é minha comida principal.
E os discípulos estavam sendo ensinados nisto. 39. E muitos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. La palabra de la mujer convertía a las personas. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Se havia algum preconceito para romper, aí Jesus trata de romper com todo. Primeiro, comprar comida com eles. Depois, falar com a mulher em pecado, às 12, ao meio-dia. E depois, predicar o evangelho a eles. E para completar, se quedou 2 dias aí. Em Samaria, com seus discípulos, ensinando a esta gente. Incrível. Jesus estava abrindo o evangelho para todos, fazendo com que os judíos, seus próprios discípulos, entenderam a dimensão do evangelho. O evangelho venia, a salvação venia de los judíos, mas não era para estar solo com os judíos. Venia de los judíos. Privilégio. Pero não era para estar solo com os judíos. Quando Salomão consagra o templo de Jerusalém, ele disse, se alguno de outra terra creer em ti e mirar seus olhos hacia Jerusalém e ser suas orações, que tu los escutes aí. A dimensão da salvação sempre foi para o mundo. Aunque estava concentrado em Jerusalém, a doutrina, os preceptos, a palavra, isto era para ser expandido, para que toda a terra pudiera ser o proselitismo, venir a Jerusalém a adorar e levar um relacionamento com este Deus por todo o ano, e em la outra fiesta poder volver. Era aberto. Os judíos tinham dificuldade com isto. Toda a história dos evangelhos, eles, os discípulos e os judíos que estavam aí com ele, tinham uma resistência aos gentiles. E Jesus não negou nada aos gentiles. E ele explica, Deus vai buscar adoradores que lhe adorem em espírito e em verdade. E a coisa vai cambiar. Não vai mais haver um lugar de adoração. Onde estiverem reunidos, aí se vai dar. 2 dias com eles. 42. E diziam a la mujer, já não creemos solamente por tu dicho, porque nós mesmos hemos oído e sabemos que verdadeiramente este é o Salvador del mundo. Del mundo, não de los judíos. Não de los samaritanos. Agora ele é o Salvador do mundo. Um simples homem judío que passa a ser reconhecido como profeta e agora é reconhecido como verdadeiramente ele é, como Cristo. Jesucristo não deve ser para nós uma muleta religiosa. Não deve ser um sábio que tem coisas muito interessantes para nós repetirmos em qualquer universidade ou em qualquer lugar para dizermos que somos cultos. Ele não é um maestro simplesmente como outros que estão por aí. Seus ditos não são para ser comparados com os filósofos de Grécia. O Evangelho expressa quem é Cristo Jesus. E esta nossa fidelidade é só o que está escrito acá. E acá disse que Ele é o Messias, o Salvador do mundo. E Ele não tem que ser o Salvador solo do mundo, Ele tem que particularmente ser nosso Salvador, nosso Messias. E nós vamos a invertir esta verdade na vida das pessoas, para que elas possam desfrutar desta verdade.
Entonces, ¿cómo nosotros vemos a Cristo Jesús? ¿Como Mesías? ¿Tu Salvador? Que está buscando adoradores y vos sois uno de ellos. Y entonces lo primero que vas a hacer es salir y hablar a los demás. Mira, el Mesías dijo todo a mi respecto y solucionó mis temas. ¿No será este el Cristo que tú necesitas? Este es evangelismo. Era lo que tenían que hacer los discípulos, explicar de manera clara lo que estaba pasando ahí, porque ellos estaban listos para escuchar. Y esto es puntual. Entonces, pensando de esta manera, nosotros tenemos la posibilidad de vivir una vida espiritual que agrada a Cristo. Adorar en espíritu, no solo en forma. La forma del Antiguo Testamento era Jerusalén, su templo, sus sacrificios. Nuestra forma es venir acá un domingo, sentar en las sillas, cantar algunos cánticos y escuchar la palabra. Estas son formas. Pero la adoración es acá. Es la que cambia nuestros principios. Es que cambia nuestros preconceptos. Es que cambia lo íntimo de nuestro ser. Y que a cada día su palabra nos viene y nos confronta con nuestro pecado. El pecado que yo tengo que tratar. Es el proceso de santificación, desarrollo espiritual continuo. Es aceptar la confrontación de Cristo en mi vida, para que yo pueda vivir una vida más santa. Esta es la agua viva que va a saltar dentro de nosotros. La dura realidad de que somos pecadores y la palabra nos corrige a cada día. Esta es la agua viva, nos hace mejor. Y esto va a saltar para la vida eterna. Una comunión perfecta con Cristo Jesús. Amén. Entonces que nosotros podemos alabar a esse Cristo, a este Mesías, que nos confronta e nos conduz a la vida eterna. Amém? Com uma oração e uma canção. Sim, com uma canção. Aaron e sua guitarra e uma canção. Nós nos despedimos. Padre Santo, te alabamos porque tu eres água viva para nós outros. Tu eres aquele que mata nossa sede espiritual, que sana nossas crises de existência, que nos dá consuelo sobre a realidade da morte, porque sabemos que a morte perdeu, porque esta água vai saltar para a vida eterna. Então, te somos gratos a Deus, gratos porque um dia salvaste a muitos de los samaritanos naquele dia. E graças porque um dia tu me salvaste, me buscaste e me salvaste. E me transformaste em adorador tuyo. Estou aprendendo a cada dia a adorar-te, ó Deus. Ensina-nos a adorar-te, em espírito e em verdade. Ensina-nos a receber a confrontação de tu palavra para a correção de nossos pecados, de nossos vícios, de nossas debilidades. Que em tu palavra aprendamos como vencê-las e saber que é tu poder que atua em nós para que logremos. Graças por la vida eterna. Graças por nossos filhos, graças por nossa família e que tu evangelho pueda chegar a todos aqueles que aún não te conhecem, que estão em nosso círculo de amistad familiar ou de hogar. Que tu graça pueda transponer todas estas barreiras para a honra e glória de tu nome. Amém. Bendiciones, hermanos, com a canção.